pre-purchase your tickets by clicking on this link before they sell out. Vai Brasil! Nossa Senhora com dores no parto. São José Negro. Jesus inseguro quanto ao que dizer no Sermão da Montanha. Eu acho que o sermão precisa de algum tipo de introdução. Um convite para o que, como você corretamente apontou, seria um conjunto de ensinamentos complexo e às vezes desafiador. Nosso Senhor fazendo revolução. Eu não vim para ser sentimental e tranquilizador. Eu estou aqui para começar uma revolução. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema Convém ao católico assistir The Chosen? Sucesso absoluto de público e exibida em dezenas de idiomas mundo afora, a série de TV The Chosen, ou Os Escolhidos, é uma produção ecumênica que busca retratar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo a partir da humanidade e de suas relações pessoais. Com 3 temporadas já lançadas, parte do elenco, incluindo o ator principal, Jonathan Roumie, veio ao Brasil esta semana para a pré-estreia da 4ª temporada da série nos cinemas, em São Paulo, ocasião que nos parece oportuna para comentar a produção aqui no programa. Apesar de os próprios produtores afirmarem seu caráter ficcional, a referência bíblica e a grande repercussão de The Chosen já provocou incontáveis análises de protestantes e católicos em todo o mundo, algumas até com a colaboração de ambos, favoráveis ou contrárias à série, total ou parcialmente, e sob variados aspectos. Não pretendemos aqui reproduzir tais análises nem mergulharmos nos inúmeros detalhes comparativos com as Sagradas Escrituras, como tem sido comum, mas apresentar a vocês uma análise propriamente católica, sobretudo dos princípios que regem a série, dos efeitos que ela pode produzir em nossa imaginação e do quanto ela de fato aproxima ou afasta o espectador do verdadeiro Jesus Cristo e de sua única igreja. Na verdade, isso me fez pensar por um momento. Este é mesmo o Filho de Deus. José depois me disse que por um momento ele pensou o mesmo. Quanto aos princípios, é fundamental assinalarmos que o criador e produtor da série, Dallas Jenkins, viu-se obrigado a esclarecer ao universo dito evangélico sua alegada relação com o mormonismo, uma doutrina supostamente centrada em Cristo, mas bastante heterodoxa, para dizer o mínimo, pregada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seita fundada nos Estados Unidos no século XIX. Em segundo lugar, a produção é elasticamente ecumênica, reunindo católicos, protestantes e judeus na certificação de seus episódios. Ora, uma produção assim estruturada, a pretexto de reunir diferentes confissões em torno do verdadeiro Cristo dos Evangelhos, terá necessariamente que se reduzir a um denominador comum protestante e judaizante, o que significa, de pronto, rejeitar a tradição apostólica como parte legítima da revelação cristã para ficar apenas com a Bíblia, segundo o princípio conhecido como sola scriptura, criação da soberba igualitarista protestante que pretende deixar a cargo de cada consciência individual a temerária interpretação das Sagradas Escrituras, como se a própria Bíblia não tivesse sido, ela mesma, obra da tradição apostólica, única capaz de reconhecer e certificar a inspiração divina dos textos selecionados. E aí a Amanda acrescentou, ela que cuida da parte mais do texto, mesmo da escritura, diz que muitas vezes, enquanto eles estão estudando o roteiro, ligam para ela, para dizer, olha, escuta, me ajuda a entender esse pedaço, essa passagem, que eu não entendi direito. Então, essas conversas sobre a Bíblia já estão organicamente inseridas no dia a dia deles. A invalidade desse princípio é atestada pela própria Bíblia, como demonstra São João ao encerrar o seu Evangelho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, os apóstolos ouviram de Nosso Senhor muito além do que foi registrado nas Escrituras, e essa revelação oral sobrevive sendo transmitida, daí o termo tradição, desde os apóstolos até os bispos de hoje, sucessores dos apóstolos,
e encontra-se registrada em inúmeros escritos, como nas obras dos padres e doutores da Igreja ao longo da história. Rejeitar a tradição da Igreja é, portanto, rejeitar parte considerável da verdade revelada por Deus para a nossa salvação. A esse respeito, vejamos também o que diz São Paulo aos Tessalonicenses. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. E ainda o que diz São Pedro, primeiro Papa da Igreja, sobre a temeridade de se ler as Escrituras de modo independente, sem a referência da tradição e a assistência do magistério. É o que ele, São Paulo, faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais Escrituras. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios. Por fim, nos Atos dos Apóstolos, confirma-se a necessária autoridade do clero na instrução dos fiéis, no caso, a do diácono Filipe. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Convém observar que o próprio fato de haver pastores em incontáveis denominações protestantes é prova mesma de que o princípio sola Escritura não se sustenta, uma vez que o claro entendimento das Escrituras sempre exigirá uma autoridade docente. Obstinados no erro, porém, rejeitam a tradição e o magistério de sempre da Santa Igreja para, na prática, criarem suas próprias tradições e seus próprios magistérios, pelos quais acabam por ensinar uma falsa fé e um falso Cristo. E os reformadores disseram que todos os crentes são sacerdotes. Daí veio a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. A Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil afirma isso, que o Papa é o anticristo, porque ele se declara o cabeça da Igreja e o líder supremo da cristandade. Ademais, podemos ainda perguntar de quantos livros se compõe a Bíblia. Diante da discordância entre católicos e protestantes quanto ao número correto, a certeza protestante deveria se confirmar na própria Bíblia. Mas fato é que não há nela qualquer texto inspirado que afirme precisamente quais e quantos são os livros que a devem compor, de modo que a solução dessa questão passa necessariamente pela autoridade externa de uma tradição, o que contradiz o princípio de que só da Bíblia nos vem a integralidade da fé. Logo, somente na Igreja Católica encontra-se a coerência de princípios que nos ensina que a única Igreja fundada por Cristo apoia-se nas Sagradas Escrituras, na tradição apostólica e no Sagrado Magistério. Assim, dada a estrutura ecumênica de produção da série, assistir The Chosen equivale a ler uma Bíblia protestante, preenchida por tradições mundanas e guiada por um magistério ilegítimo e temerário, inclusive pela concessão eventual às agendas progressistas do momento, comumente exigida em produções desse tipo, de onde resulta que correm perigo, sobretudo, aqueles espectadores ainda iniciantes na verdadeira fé. E para demonstrar que só pelo que dissemos até aqui o católico já encontra razões suficientes para evitar a série, vejamos o que diz o magistério de sempre da Santa Igreja a respeito da leitura de edições da Bíblia não autorizadas por ela. Por exemplo, lemos no Catecismo Maior do Papa São Pio X o seguinte: por que só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja? Só se podem ler as traduções da Bíblia que são aprovadas pela Igreja porque só ela é legítima depositária e guardiã da Bíblia. O que um cristão deve fazer se lhe fosse oferecida a Bíblia de um protestante ou por algum emissário dos protestantes? Um cristão a quem fosse oferecida a Bíblia por um protestante ou por algum emissário dos protestantes deveria rejeitá-la com horror, por ser proibida pela Igreja. E se a tivesse aceitado sem reparar, deveria logo lançá-la ao fogo ou entregá-la ao seu pároco. Por que proíbe a Igreja as Bíblias protestantes? A Igreja proíbe as Bíblias protestantes porque ou estão alteradas e contêm erros, ou então, faltando-lhes a sua aprovação e as notas explicativas das passagens obscuras, podem ser prejudiciais à fé.
Por essa razão, a Igreja proíbe também as traduções da Sagrada Escritura já aprovadas por ela, mas reimpressas sem as explicações que a mesma Igreja aprovou. E ainda o pronunciamento solene do Papa Gregório XVI na encíclica Interpretipuas de 1844 sobre as insídias das sociedades bíblicas. Então, caberá a vós retirar das mãos dos fiéis as Bíblias em língua corrente publicadas contra as citadas normas dos Romanos Pontífices e qualquer outro livro proscrito ou danoso, providenciando para que os fiéis mesmos, das vossas advertências e da vossa autoridade pastoral, aprendam qual pastagem devam ter por saudável e qual devem ter por nociva e mortífera. Vigiai, sobretudo, com muita atenção, sobre os que estão destinados a ministrar instrução da Sagrada Escritura ao público, para que não ousem nunca, sob qualquer pretexto, interpretar e explicar as divinas Escrituras contra a tradição dos padres ou em sentido diferente do que tem a Igreja Católica. Vejamos agora o ensinamento solene do Papa Pio XI em sua encíclica Mortalium Animus de 1928 sobre a promoção da verdadeira unidade de religião. Ocorre-nos dever esclarecer e afastar aqui certa opinião falsa, da qual parece depender toda esta questão e proceder essa múltipla ação e conspiração dos acatólicos que, como dissemos, trabalham pela união das igrejas cristãs. E se é possível encontrar muitos acatólicos pregando a boca cheia a união fraterna em Jesus Cristo, entretanto não encontrareis a nenhum deles em cujos pensamentos esteja a submissão e a obediência ao vigário de Jesus Cristo, enquanto docente ou enquanto governante. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias e que, aos católicos, de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para estas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade a uma falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Logo, segundo o ensinamento de sempre da Santa Igreja, o católico deve se eximir de prestigiar ou colaborar com iniciativas conjuntas que transmitam a mensagem errônea de que pode haver um Cristo cabeça sem seu corpo místico, que é a Igreja de Roma, fora da qual não há salvação, à qual nos unimos pelo sacramento do batismo, na qual permanecemos vivos na graça pelo sacramento da confissão e da qual nos alimentamos espiritualmente pela Sagrada Eucaristia, sacramento ao qual já dedicamos todo um episódio do Chave Católica, cujo link e todas as demais referências deste vídeo você pode acessar aqui embaixo na descrição. Diante da assertividade do que dizemos, certamente haverá quem nos remeta ao decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo, de 1964, emitido pelo Papa Paulo VI por ocasião do Concílio Vaticano II, em que essencialmente se afirma, sem notas de infalibilidade, o exato oposto do que estabeleceu solenemente o magistério pré-conciliar, que acabamos de citar, de modo que não nos parece possível haver qualquer solução de continuidade. Este Sagrado Concílio, portanto, exorta todos os fiéis a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem do trabalho ecumênico. Fato é que não existe um Cristo originário, supostamente livre de qualquer religião, menos ainda separado da Igreja Católica. O exercício continuado desse raciocínio teológico no meio protestante levou à conveniente invenção acadêmica do Jesus histórico, figura imaginária supostamente encoberta por camadas de religião e disputas doutrinais, que satisfaz a crença de intelectuais agnósticos e ateus. E se a série de TV The Chosen consegue a proeza de cativar tamanha variedade de público com o seu Cristo, é porque a ênfase inverossímil em sua humanidade, apartada da assistência segura da tradição e do magistério católicos de sempre, excita aquele sentimentalismo que não chega a nos colocar às portas das consolações verdadeiramente espirituais. Porque de modo algum traz em tela a majestade divina do Filho de Deus, do Verbo encarnado, da sabedoria e do amor infinitos de Deus feito homem, que nos constrange a detestar definitivamente o pecado e mudar de vida para, só então, começarmos a amar verdadeiramente a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Daí resulta o retrato de um Jesus por vezes humanamente inseguro
e mesmo fisicamente incompatível com o arquétipo de homem que é nosso Senhor, muito melhor representado por Jim Caviezel no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ou que prega a ideia eminentemente anticristã de revolução. Eu não vim para ser sentimental e tranquilizador. Eu estou aqui para começar uma revolução. Palavra, aliás, que não se encontra em toda a Bíblia. Note-se, inclusive, a lamentável participação do ator principal, Jonathan Roumie, alegadamente católico, no filme Jesus Revolution, em que interpreta um hippie que propaga a boa nova através de uma congregação protestante. Daí também não causar admiração, portanto, a concessão progressista a um São José negro, coisa impossível, posto que o pai nutrício de Nosso Senhor descende diretamente do rei Davi, retratado como loiro nas Escrituras, ou que, pior ainda, Nossa Senhora padeça de dores no parto, pena infligida por Deus às mulheres por ocasião do pecado original de Eva, mas que de modo algum se aplica à Virgem Maria por conta de sua imaculada concepção, isto é, pelo fato de Nossa Senhora, a mais perfeita das criaturas, ter sido concebida sem a mancha do pecado original, sem o que a obra da redenção seria menor que a da criação. Quando o anjo chama Maria de cheia de graça, recharitomene, em grego, quer dizer, agraciada, praticamente feita de graça, né? Ele está aqui, isso acontece antes de ela ser mãe de Deus. Portanto, eu não posso dizer que a graça santificante foi dada a Maria no momento em que ela concebeu Cristo. O que seria absurdo, inclusive, porque como que ela poderia conceber Cristo estando ela mesma em pecado? Né? Se nós não podemos comungar em pecado, São Paulo diz que se a gente comungar em pecado, a gente comunga a própria condenação, como que a mãe de Deus iria receber o verbo em pecado? E mais, se Maria Santíssima não fosse imaculada, a obra da redenção seria pior do que a obra da criação. Porque Eva foi concebida sem pecado. Ademais, pelo dogma também da virgindade perpétua de Maria, a tradição nos ensina que Nosso Senhor nasceu através da virgindade de sua mãe, como a luz que atravessa um vitral sem quebrá-lo. Assim, a recusa em conferir à Divina Mãe a honra e a realeza que o próprio Deus lhe conferiu, além de gravemente ofensiva, é de grande prejuízo à imaginação e às consciências, que desta forma dificilmente alcançarão sua condição de corredentora e mediadora de todas as graças. Tudo posto, caros amigos, apoiamo-nos finalmente na advertência do Papa Pio XII em sua encíclica Miranda Prorsus, de 1957, sobre o cinema, o rádio e a televisão. Seria, portanto, reprovável qualquer indulgência com os filmes que, apresentando embora valores técnicos, ofendem a ordem moral ou, respeitando na aparência os bons costumes, contêm elementos contrários à fé católica. Assim, retomando a pergunta inicial deste vídeo, só podemos concluir que ao católico não convém assistir ou recomendar a série The Chosen, sob o risco grave de prejuízo à fé, com exceção talvez daqueles que, já firmes na doutrina e na vida espiritual, sintam-se preparados e vocacionados a melhor informar-se do erro para melhor caracterizá-lo e combatê-lo, assim como nós, do Centro Dom Bosco, humildemente nos vimos premidos a fazer. Não para atacar quem quer que seja ou para fomentar polêmicas, mas exclusivamente para a proteção, o bem e a salvação das almas que nos acompanham, bem como daquelas que ainda se encontram fora da verdadeira e única fé, por cuja conversão oferecemos nossas penitências e nossas orações.